Fala pessoal, beleza? Antes de começar o vídeo do reparo, deixa eu dizer uma coisa. A GTEC Informática é uma empresa com quase 15 anos de história. Uma empresa especializada em reparo de placa de vídeo, placa-mãe, desktop, notebook, videogame, servidores, entre outros equipamentos. Eu sou o proprietário da GTEC e esse ano decidi fazer algo diferente. Se você está precisando de algum reparo em algum desses equipamentos, entre em contato conosco, pois estamos fazendo uma mega promoção Black Friday. Lembrando que temos 6 unidades da GTEC Informática espalhadas pelo Brasil, sendo elas em Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Brasília. Quer saber mais sobre os equipamentos que reparamos e valores dos descontos? Acesse www.gtecinf.com.br, ligue no 0800 444 4343 ou envie uma mensagem no nosso WhatsApp 62 3208 9948. Última coisa, se você não mora em uma cidade que tem uma unidade da GTEC Informática, você pode enviar seu equipamento através dos Correios. Todos os dias recebemos vários equipamentos de vários locais do Brasil. Muito melhor enviar seu equipamento para uma empresa especializada tecnicamente e com ferramentas profissionais do que arriscar perder seu equipamento nas mãos de amadores. Agora sim, segue o vídeo. Valeu! Fala aí pessoal, beleza? Sou o João Vitor, técnico da GTEC Barueri, tá? E nós vamos dar início aqui a mais um vídeo de reparo do canal da GTEC Informática, beleza? Bom, hoje eu vou mexer no equipamento aqui, que é uma placa-mãe Asus TUF B360 Plus Gaming, tá? E bom, esse equipamento aqui o cliente relatou que ele usava normal e um dia ele foi ligar o computador e a placa simplesmente não ligou e ficou reiniciando em loop, tá? Essa aqui eu já fiz os testes dela, tá? Já fiz orçamento e tudo mais. Então a gente já tem uma noção do que está acontecendo. Eu vou mostrar para vocês o que normalmente a gente faz nesses casos aqui. Vou mostrar um dia a dia normal, como se a placa tivesse acabado de chegar, tá? Então a primeira coisa que a gente vai ver nesse equipamento, antes de fazer qualquer coisa, né, de ligar e tudo mais, é se a gente tem algum curto aparente, assim, alguma coisa, alguma carbonização, alguma coisa, ou algum curto aparente, tá? E carbonização é fácil, é inspeção visual, você olha os componentes, vê se não tem nenhum carbonizado. Já fiz isso, vi que não tem nenhum, tá? E a segunda parte é procurar por curtos no equipamento. Então vou ligar aqui o multímetro, a escala continuidade, e a gente vai verificar os principais linhas de alimentação, tá? Carol, foca aqui um pouquinho, só para mostrar. As principais linhas de alimentação nesse tipo de equipamento são as bobinas, obviamente, tá? Algumas a gente só consegue ver por baixo, onde eu mostro. MOSFETs desse tipo aqui, tá? Que às vezes eles podem estar em curto ou podem simplesmente habilitar uma linha. E a BIOS aqui, que a gente tem um outro parâmetro. Então a gente começa assim: BIOS, tá? Não tem nenhum curto na alimentação da BIOS. Normalmente a alimentação da BIOS e do PCH é compartilhada, então se tiver um curto aqui, provavelmente alguma coisa na linha do PCH também está danificada. A gente verifica esses reguladores aqui de 3, tá? Ó, tô aterrando aqui, tá? Como é que eu só quero saber se tem curto, não faz diferença a ponta que eu tô usando, mas eu vou usar a ponta correta. Bobina. Aqui, ó, aqui a ponta apitou, mas não é um curto, é uma impedância aí de 37 ohms, tá? Aí nós temos aqui uma bobina aqui. O ruim de mexer com placa-mãe é que a gente nunca tem informação suficiente sobre o equipamento, tá? Então, a gente já tem uma prática aqui. Eu sei que essa bobina aqui é de uma tensão de 2,5, que eu acho que é o VTT, que serve para habilitar a leitura escrita na memória. Só que eu sei isso por experiência, não porque tem um manual, um esquema elétrico, alguma coisa. Essa placa é muito difícil achar esse tipo de coisa, tá? Principalmente essas placas novas. Então tá cada vez mais difícil achar material de referência para poder trabalhar em cima dessas placas. E por isso que a grande maioria não dá conserto, porque às vezes a gente tem lá um problema, a gente analisa a placa e não identifica a sequência de inicialização de alguns modelos. Não consegue distinguir a trilha de componente, qual componente é danificado, porque além de não ter esquema, agora as placas também não têm serigrafia. Então, por exemplo, sei lá, o problema está no resistor R0. Aí a gente vai atrás do R0 no esquema, se acha o esquema, acha o R0 no esquema lá, o valor dele é tal. Só que onde é que fica o R0 na placa? Não tem, a gente não tem como saber. Aí vai ter que ir resistor por resistor, seguir trilha. Isso demora muito, dá muito trabalho, e na maioria das vezes não vale nem a pena, porque às vezes acha um defeito no componente e tem outros 10 com defeito, aí é 1h30 para cada um, tá? Bom, então vamos continuar aqui.
bobinas aqui, ó, não tem curto nenhuma delas. Temos aqui um outro MOSFET também, um reguladorzinho. A gente procura nos pontos mais óbvios. O 12 volts do PCI Express. Opa, é aqui. 3 volts do PCI Express. Tem uma impedância baixa aí, mas não é tão fora do normal, tá? O que mais que dá pra medir aqui? Nessa face da placa, mais nada. Aí agora a segunda parte, a gente vai medir aqui se não tem passagem direta de 12 volts para as bobinas, tá? Então aqui eu vou, antes de pegar no GND, eu vou pegar no 12 volts aqui do conector do processador e verificar se as bobinas não estão recebendo esse 12 volts direto, tá? Antes de qualquer coisa, tudo isso aqui que eu tô fazendo é antes de qualquer coisa para ver se você não vai ligar o processador de teste ou a memória e vai queimar tudo. Então, ó, tô medindo aqui diretamente na bobina, ó, não tá passando 12 volts direto para as bobinas, o que isso é bom, indica que não tem um MOSFET aberto, alguma coisa do tipo, tá? Vamos continuar aqui. Agora sim, eu pego o GND e meço as bobinas para ver se elas não têm curto com o terra. Ó, não tem curto com o terra. Aí aqui nós vamos aqui para essa bobina aqui, ó, que provavelmente é a alimentação das memórias, tá? Ó, a gente vem aqui, ó, tô no terra aqui do conector do processador. Aqui, ó, terreno com a carcaça aqui. E bom, ó, na linha das memórias não tem também nenhum curto. E tem um outro bobina aqui, provavelmente é 5 volts. Também não tem curto, tá? Então, o básico aí a gente já tem. Não encontramos curto nas linhas principais. Aqui eu posso ligar um processador sem o risco dele queimar, tá? Então é o que eu vou fazer agora. Eu vou pegar ali, eu vou montar o setup aqui na bancada aqui e já mostro pra vocês o que eu faço, o que geralmente a gente faz na segunda parte do teste, tá? Só um minutinho que eu já volto. Bom pessoal, voltei aqui, tá? Peguei aqui, montei uma fonte de bancada aqui, uma fonte na bancada. A placa-mãe, coloquei um processador nosso de teste aqui, tá? Peguei um modo de memória também, mas acho que nesse caso não vai ser necessário. Peguei mais para deixar aqui conforme eu evoluindo os sintomas do equipamento. E coloquei também aqui uma bateria de CMOS e o buzzer, tá? O buzzer esse que hoje em dia o pessoal não sabe muito o que é, porque não tá nem vindo mais com placa-mãe. Agora tem LED debug, né? Mas nesses casos dessas placas que não tem o LED debug, ela é muito interessante, muito importante para sinalizar alguns sintomas, se o equipamento apresentar algum sintoma, tá? Então vamos lá. Eu já verifiquei que o equipamento aí não tinha curtos, não havia um risco, um potencial de danificar o nosso processador, tá? E nem de carbonizar nada quando eu ligar a fonte. Então aí agora eu posso ligar o equipamento e ver se eu tenho pelo menos algumas tensões primárias, algumas tensões básicas do equipamento, tá? Então ó, eu vou ligar ele aqui no jumper, ó. Pelo LED aqui a gente já vê uma coisa diferente, ó. O LED ele tá dando umas variadas muito rápidas, tá? Isso aí é o equipamento reiniciando. A gente pode confirmar isso pelo fã da fonte aqui, ó. Ele inicializa e para. Inicializa, para. Ou seja, a placa está em loop, como o cliente falou, tá? Dessa forma aqui, o que eu posso fazer? Eu posso verificar algumas tensões, a presença de algumas tensões. Então, ó, vamos lá. Essa aqui é a tensão do PCH, ó. 1.06, ela está fixa, está estável. A gente verifica também se está liberando as tensões do processador. Que aí, ó, não, ela tenta subir as tensões do processador e cai. Ele está tentando em uma das bobinas, a outra não está. E essa aqui deu mais um ciclo do loop ali, também não, ou seja, só uma bobina aqui está tentando subir tensão. A gente vai ver depois isso aqui, tá? A gente verifica também aqui a tensão da BIOS. Ó, a tensão da BIOS aí está estável, ó. A BIOS ela tem que estar sempre alimentada, tá? Está estável a tensão da BIOS. Deixa eu verificar, aqui está sem memórias, mas a tensão da memória também poderia aparecer, tá? Ó, ela tenta subir também, dá um pulso e cai. E aqui temos a outra bobina aqui que eu supus que era 5 volts, também tenta subir e cai. Ou seja, aqui
esse sintoma aqui, eu chego em duas hipóteses. Ou alguma linha de alimentação está em curto, tá? E a placa está tentando subir, está encontrando esse curto, ou algum componente com defeito, alguma coisa, e está desativando. Tem outro aqui também. Tem o VTT churro e o VTT. Mesma coisa, ele tenta subir e cai, tá? Ou nós estamos tendo aqui um problema na sequência de inicialização da placa. Ela começa a inicialização, encontra o problema e desliga por segurança, tá? Isso pode de alguma forma ser a BIOS, tá? Não dá para ter certeza porque o comportamento de BIOS corrompido é muito imprevisível. Eu também suspeito do PCH, porque ele é um dos principais responsáveis pela inicialização da placa, tá? Ele, em conjunto com o Super I/O, eles trabalham juntos para fazer a placa funcionar. E, bom, o que eu tenho de informação desse equipamento por hora é isso, tá? Eu vou ver ainda se eu acho esquema, board view, alguma coisa que possa me ajudar mais na análise. Só que aqui agora eu vou ter que analisar o circuito. Vou ter que procurar alguma coisa com defeito, vou desmontar os dissipadores ali, ver se eu acho alguma coisa aquecendo mais que o normal, ver se eu acho alguma coisa que está em curto. Que aí agora vai componente por componente, aí vai demorar um pouco, tá? Então eu vou fazer a análise aqui do equipamento e já volto aí para mostrar o que eu encontrei para vocês, beleza? Bom, pessoal, fiz a análise aqui do equipamento, tá? Cheguei a uma conclusão aqui e eu vou compartilhar aqui com vocês minha linha de raciocínio aí, tá? Para mostrar o problema e explicar por que acontece o problema. O que acontece é meio difícil, né? Acontece do nada, infelizmente, mas a gente não sabe o histórico dessa placa. O cliente só falou que parou do nada, mas a gente não sabe se ela estava montada corretamente, se ele tentou overclock, se ele conectou algum periférico com defeito. A gente não sabe nada, a gente só sabe que o equipamento parou de funcionar, tá? Bom, então vamos lá. Como eu falei, eu ia analisar a placa, né? Eu tinha 3 suspeitas aí: PCH, algum componente em curto na placa causando a queda da tensão, e BIOS, né? BIOS é muito raro acontecer nesse caso de BIOS ficar iniciando, tá? Quando acontece algum problema com BIOS, corrompe essas coisas, as funções básicas dela ainda funcionam. Por exemplo, o teste sem memórias, tá? Eu não sei se vocês repararam aí comigo aí no primeiro teste, mas ó, tá sem a memória e o processador. Eu vou ligar aqui. O equipamento tá reiniciando, ele não tá nem chegando a fazer o teste das memórias, tá? Então dificilmente seria a BIOS. Mas para eliminar de vez essa chance, eu regravei a BIOS também, tá? Coloquei o arquivo baixado do site do fabricante, última versão, não mudou nada, tá? Então eu já descartei logo. É bom descartar pra gente não ficar com aquela pulga atrás da orelha. E descartei a BIOS. E então eu fui para análise. Nesse caso aqui eu já peguei o meu amigo osciloscópio aqui, tá? E fui verificar a comunicação de BIOS PCH. Pinos 2 e 6 a BIOS, eles têm comunicação direta com o PCH. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, como é que tá a comunicação com essa placa. Ó. Deixa eu ver aqui se a placa... Eu desliguei aqui, desliguei. Deixa eu ligar novamente. Vocês viram aí que aconteceu um trem de pulso só de ligar. E aqui, ó, liguei a placa. Ela tá reiniciando. Tá vendo que tem um trem de pulso e do nada ele cessa? Tá, isso não é um comportamento normal. Isso aqui devia ser um trem de pulso contínuo. Porque tem que ter uma comunicação contínua entre BIOS e PCH. Tá? No pino 6 tá a mesma coisa. E uma correção sobre o que eu falei no primeiro take do vídeo aqui, só pra voltar, que foi a próxima coisa que eu verifiquei, foi aquela linha de 3.3 do PCI Express, tá? Ele tava com impedância meio baixa. Isso é comum em algumas placas de vídeo, só que em outros circuitos específicos, tá? Não é a parte do PCI Express, a alimentação não pode ter essa impedância baixa. Isso ali é um comportamento anormal da placa, tá? Eu falei, acho que errado no vídeo, não prestei atenção, mas depois eu fui dar uma olhada e realmente falei errado. E eu fui verificar essa linha também. Essa linha de 3, eu consegui achar o board view dessa placa. Isso aqui é uma linha de 3 volts, tá? 3 volts mesmo, que vem direto da fonte. E ela vai essa linha aqui, esses resistores aqui, eles vão pro PCH. Essa linha que está alimentando o PCH e alguns outros componentes de 3 volts, tá? E, bom, isso aí a gente já conhece já. Esse sintoma é bem comum em casos de PCH. Aí eu fui verificar aí o que estava acontecendo e verifiquei aqui os capacitores em cima do PCH. Não tem curto nenhum, tá? Normalmente quando o PCH está em curto, algum defeito mais sério, mais fácil de identificar, ele entra em curto, tá? Só que aqui ele não está em curto.
Então aí eu parti para uma ferramenta diagnóstica que a gente usa muito, que é um clipezinho de alguma coisa. Já que ele não está se mantendo ligado, a gente força ele a se manter ligado, tá? Gente, não recomendo fazer isso, tá? Isso aqui é só para fins diagnósticos. E vamos lá, eu forço a fonte a ficar ligada, tá? Com isso eu consigo identificar se tem algum componente aquecendo em alguma linha, alguma coisa. E no caso aqui não tinha nada aquecendo, tá? O PCH estava aquecendo um pouco, mas ainda dentro do normal dele, não estava passando de 30 graus, tá? Só que eu notei que as tensões de GPU e memória não sobem, tá? Aquela primeira tensão que estava subindo da GPU era o VCC-IO, que aciona os circuitos internos do processador, tá? Para ele trabalhar lá, gerenciar os clocks e tudo mais. Aí as outras alimentações são definitivamente de potência mesmo, de clock. E aí eu fui analisar, e não subiu de memória nem processador. Como eu tenho o board view aqui, mesmo que eu não tenha o esquema, eu ainda tenho acesso a alguns nomes de linhas, tá? Então eu fui atrás aqui, descobri que a tensão do processador, ela depende das memórias, tá? A tensão das memórias tem que estar de pé para liberar o power boot e acionar a tensão do processador. E a tensão das memórias não está subindo. Ela está sendo desabilitada por uma proteção do sistema. Essa proteção é acionada por esse cara aqui, ó. Ela não está identificando esse sinal aqui. Esse sinal ele sobe e cai, sobe e cai, sobe e cai. Carol, mostra aqui, por favor. Esse sinal aqui é o SLP-S4, ou seja, é um dos estágios de inicialização da placa. E quem é que gera esse sinal? É o PCH, tá? Ele tá gerando esse pulso alternando, ele sobe e desce, ele não chega nem a atingir o valor nominal dele. Ou seja, isso aqui muito provavelmente é um defeito no PCH, tá? Ele não tá concluindo algum circuito, alguma parte interna dele tá com defeito, tá? E não tá concluindo a sequência de inicialização. Na hora que ele começa, alguma coisa falha lá dentro, ele desarma. E por isso que ele está em loop, tá? Isso é muito comum, esse defeito é extremamente comum em placas-mãe. Não nesse modelo específico, mas em placas-mãe, tá? E aqui, infelizmente, eu não tenho esse PCH. Não tenho o que fazer, não tenho como testar o PCH 100%, tirar ele daqui, encostar numa máquina e tá com defeito. Mas isso aqui é muito provável defeito do PCH, tá? Então aqui eu não tenho o que fazer, eu vou ter que liberar esse equipamento sem conserto pro cliente, tá? Eu vou tentar ver se eu encontro esse PCH importado para passar para ele, tá? Mas isso aí não é muito difícil, se tratando desse modelo é muito caro o PCH e não vale a pena. Mas às vezes o cliente precisa muito, ele gosta da placa, ele, sei lá, tem algum apego pela placa, ele quer tentar consertar e a gente passa pro cliente, beleza? Mas é isso, gente, eu não tenho muito o que fazer, tá? Esse sintoma do PCH é reforçado pelo fato dele aquecer mesmo sem estar processando nada, tá? Se eu forço aqui a fonte a ficar ligado e meço a comunicação, ele não está nem trabalhando, não tem nem clock nele, mas ele está aquecendo ali um pouco, mas está aquecendo. O que não é muito normal, tá? Quando a placa está desligada, assim, o PCH não está trabalhando, ele mal aquece, mal apresenta sinais de aquecimento. Se aquece, ele aquece até menos que isso. Mas é isso aí, gente. Isso aqui é provavelmente defeito no PCH. Não tenho mais o que fazer nessa placa. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, beleza? Eu falei um bocado demais aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Eu tô tentando aqui passar mais ou menos o dia a dia, como a gente raciocina, um pouco da nossa rotina mesmo, o trabalho que a gente tem aqui para encontrar esses defeitos, tá? E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aí no nosso canal se vocês gostaram desse tipo de vídeo, tá? Vídeo técnico. Deem like no vídeo se gostaram. E, bom, se entrem lá no nosso site, acessem as unidades lá vocês conseguem acompanhar as filas, escolher a melhor unidade para enviar seu equipamento, tá? E sigam a gente nas redes sociais, tá? No Instagram, Facebook e tudo mais, que lá vocês conseguem atualizações sobre os equipamentos que estão aqui na unidade, beleza? E é isso aí, espero que vocês tenham gostado, valeu e até a próxima.